tardes de domingo. Tudo pode mudar. Tudo mudar. Mole, linha dura, segue na rigidez das tranças do projeto, da figura que cura, a imagem ilustre do acolher a alma, aquarela da borda, a orla do tempo, na bula do papel, em emissão, remédio, de Raquel Anderson. Olá, este é o podcast Poesia para Sentir. Eu sou Rafael Belo e este episódio é com Raquel Anderson. O nosso podcast está nas plataformas do Estado MS. O jornal O Estado MS tem várias plataformas, as redes sociais. Você encontra a gente lá e nos arrobas do jornal. Este aqui especificamente fica no Estado Play. Bom, vamos começar nosso programa e Raquel Anderson vai falar um pouquinho dela. Raquel, você é poeta, você cria imagens com crochê, nós vamos chegar até lá, mas fala um pouco da sua poesia, fala um pouco de você, né? Como você começou a escrever poesia? Rafael, um prazer estar aqui nesse podcast. Gratidão pelo convite ao Jornal Estado. Eu comecei a escrever aos 50 anos, eu tenho 57. Então são inquietudes que estavam armazenadas no escaninho da alma. E isso um dia veio à tona. Um belo domingo, assistindo a um programa com a Helena Meirelles, eu identifiquei uma grandiosa autenticidade na fala dela, lindamente vestida de simplicidades que a caracterizavam. E sentei e escrevi meu primeiro texto, porque eu identifiquei ali uma autenticidade ligada às questões pantaneiras, ao povo do Pantanal. Um regionalismo, né? Ao regionalismo, aos homens e mulheres. Eu sou aquidauanense. E aí nunca mais parei. Você lembra um pouco do que tinha nesse primeiro poema? Essa sua primeira poesia? Tinha uma fala sobre as autenticidades dos homens pantaneiros. Isso depois se transformou num poema, inicialmente era uma crônica, e depois se transformou num poema, que é o poema Menina de Trancinhas, que ganhou o prêmio lá para o livro da cantora Maria Bethânia, e uma fala era assim: homens pantaneiros eram padres e curandeiros, que era a forma como esses homens pantaneiros historicamente se deu, né, com o Pantanal na sua rudeza, de um período onde não haviam condições, nem acessos à tecnologia e nem condições de se transitar mesmo, né, de acesso a tudo. E esses homens dialogavam com a natureza, com a simbiose da natureza. Essas pessoas dentro do Pantanal, elas tinham reverência à lua, à natureza como um todo, nesse sentido. Como foi esse prêmio, essa premiação da Moça de Trança, é esse o nome? Menina de Trancinhas. Menina de Trança, é um pouco mais delicado. Foi uma ousadia, porque eu estava começando a escrever. Eu gosto muito de música popular brasileira e sou uma pesquisadora empiricamente, mas pesquiso, gosto muito da Maria Bethânia como declamadora, como artista, como expressão humana do mundo que ela é. E aí eu vi que em 2016 foi quando a Mangueira homenageou para o Carnaval Carioca com o tema Menina dos Olhos de Oiá. Tem um monte de arte aí já envolvida, né? Sim. E aí eu vi que a irmã dela, a Mabel Veloso, que é uma pessoa que tem uma vida inteira dedicada à literatura, professora de literatura, fez um concurso de poemas e poesias para homenageá-la e lançou um edital. E eu, assim, despretensiosamente encontrei esse edital na internet. E aí eu fui lá e vi como era o edital e
tinha essa crônica, pensei, vou transformar essa crônica num poema atendendo aos rigores do edital, mas imediatamente eu pensei, não tem a menor chance, eu estou começando a escrever. O Nordeste é o celeiro das habilidades intelectuais todas, né? Com terra de todo mundo que a gente sabe das expressões nacionais aí, como Ariano Suassuna, Jorge Amado, enfim, todos. Né? E aí eu pensei, mas eu vou fazer um treino, né? Pelo menos esse povo, alguém vai me ler. Quando eu terminei, eu pensei, e agora, né? Como é que eu vou ficar com as questões gramaticais e tudo? Porque eu sou historiadora por formação acadêmica e eu não queria contar para ninguém. Mas tinha essa cobrança no edital de questões gramaticais? Tinha que... assim, a minha exigência, que eu sou bastante... Era pessoal, eu sou muito perfeccionista, eu queria que tivesse uma coisa bonita, né? Assim, tecnicamente falando. E aí eu acabei me encorajando e me inscrevi. E passou um mês, eu recebi um telefonema de uma pessoa com um sotaque nordestino, né? Dizendo que foram mais de 1.500 poemas inscritos e foram escolhidos 30. E eu fiquei entre os 30 para o livro Poesias para Maria, que foi uma parceria da Mabel Veloso com uma fanpage da Maria Bethânia, que é Quintais de Maria. Isso foi maravilhoso. Isso foi, sinceramente, algo que me estimulou demais. E aí eu pensei, agora eu tenho que escrever, né? Assim, com uma conquista dessa, com uma oportunidade desse tamanho, com uma visibilidade que isso deu, né? Tão interessante, e aí não pode mais parar. E aí eu seguia, e assim... E tudo isso que, como eu disse a você, estava, assim... escondido nesse escaninho da alma, se aflorou. E essa experiência toda de poeta, né? De 7 anos? Sim. De poeta, você lembra de alguma para declamar pra gente de cabeça? Uma parte do Menina de Trancinhas, Por tá? favor. Ela é um poema muito longo, uma parte. Seu cabelinho tinha cor de puxa-puxa. Ela brincava de fadas e de bruxas. A mãe amarrava seu cabelinho com um paninho com trapinhos de... peraí. Não tem problema. No Pantanal, a casinha era de pau e o terreiro era de chão batido. Do lado de fora havia uma grande fornalha, onde se fazia o pão, o sabão e o doce de furundum. Ali era perto de lugar nenhum. Muito bonito. Obrigada. E Raquel, como que você chegou na Cacemes, né? Que hoje você faz poesia que cura, literatura terapêutica, que isso é uma prova viva do que a arte é necessária, né? A poesia é necessária, que está em tudo, né? Cientificamente comprovado, né? Bom, eu, quando comecei a escrever, por ter começado com 50 anos, eu olhei para isso e olhei para a vida, né? E pensei, esse despertar, ele precisa ter um fim, um propósito, na verdade, né? Que venha ao encontro dos anseios de fazer um bem à sociedade. Eu sou uma pessoa que todo mundo que me conhece sabe das minhas concepções ideológicas, políticas ideológicas, sempre voltada para um universo onde o entendimento de que a formação humana deve ser completa e a arte é fundamental, e eu sou marxista, enfim, isso tudo me fez ter essa concepção de que eu precisava permitir que essa inspiração, que esse dom, né, que se aflorou em mim, tivesse um propósito social. E aí um dia, e eu fiquei pensando, mas como é que... Aí eu pensei assim, puxa, eu podia escrever, sei lá, no presídio, fiquei conjecturando aonde eu iria levar isso. Eu, um belo dia, passei em frente ao Hospital Cacemes, ele era recém-inaugurado, e olhei para aquilo, porque é uma estrutura arquitetônica muito interessante, muito bela, né? Sobretudo por ser situado num lugar que é muito emblemático na cidade, que é ali ao lado do Parque dos Poderes, né? Em todo um cenário do Cerrado, ali pantaneiro, né? O complexo de um cerrado pantaneiro ali. E eu, então, pensei, mas
aqui no hospital as pessoas ficam internadas, teoricamente, não pode sair quando quer. Então eu posso trazer literatura aqui para fomentar o hábito de leitura nas pessoas. E também porque o hospital me remeteu a pensar que é o momento onde as pessoas podem fazer reflexões. Em algum momento você levou essas reflexões também para a internet, para as redes sociais? Do hospital, algumas coisas são divulgadas. Ele, felizmente, como deu muito certo, ele tem muitas mídias espontâneas, né? E ele já teve 2 mídias nacionais, no Globo News e na Rede Brasil de televisão. E aí mostra. Que bacana. Então, o seu trabalho já está conhecido nacionalmente. Já. Como terapeuta dos versos. Eu fui para Brasília, para o Sara Kubitschek me convidou para eu fazer uma apresentação lá do que é o projeto, em 2018. E nesse tempo de pandemia, de carência, de isolamento, como que é a reação das pessoas a esse carinho poético? Pois é, esse tempo eu fiquei no home office um tempo, né? E aí eu criei uma ação dentro do projeto que eu dei o nome de Fotografias com Poesias, onde eu propus que os familiares dos pacientes Covid, especificamente dos pacientes Covid, enviaram fotografias para o hospital. E aí, em parceria com o setor de psicologia, eu fiz a extração de algumas relevâncias da vida dessas pessoas. E aí, com essas fotografias, eu me inspirava muito. Eu olhava a foto daquelas... As pessoas me mandavam fotografias do cotidiano da vida dos internados, deles nos seus afazeres, no seu lazer, no seu dia a dia, com a sua família, tudo aquilo que remete ao universo afetivo dessas pessoas. Então é um trabalho de lágrimas e amor, né? Amor e lágrimas, né? Muita lágrima e amor. Inspiração e transpiração. E aí eu me inspirava com aquilo, fazia poesias para esses pacientes. O hospital imprimia poesia junto com a fotografia e plastificava com todos os rigores da biossegurança, tudo que é necessário, e colocava nos leitos para os pacientes com Covid. Essa era a única referência de afeto familiar que esses pacientes Covid tiveram durante a pandemia. Até porque não podia o toque, né? Não podia visita, as famílias não podiam ir visitar os pacientes Covid. E você chegava a ver a reação deles? Chegava a estar presente para ver isso? Olha, as psicólogas me relatavam que encontravam os pacientes abraçados com a poesia, chorando com a poesia. Reconhecimento. É difícil até falar, porque afago isso na alma, né? Muitas dessas pessoas vieram a óbito. E depois a gente entregou para as famílias. É uma lembrança linda que fica de qualquer forma, né? E, Raquel, como que as pessoas te encontram? Quais são os seus arrobas? Onde elas encontram essa cura na sua poesia? Eu tenho uma coisa muito da minha geração, por ser uma senhora de 57 anos, que eu tenho muitos amigos que brigam comigo, né? A minha filha fala assim para mim, quando você morrer, as pessoas vão te conhecer, vão saber quem é você. Porque eu não ligo muito para isso, eu deveria, né? Mas me encontram no meu Facebook, Raquel Anderson, no meu Instagram, Raquel Anderson Poeta, e no Facebook da Cacemes, né? São onde as pessoas me encontram, no Instagram, enfim. Gente, esses são os locais onde você pode curar a sua alma ou alguma dor sua com as poesias lindas de Raquel, que inclusive, quase não saiu inclusive, ela borda para os pacientes atualmente também. Sim, eu ilustro as poesias. Só voltando aqui um pouquinho, eu posso falar de onde eu sou colunista? Sim. Sou colunista com muito orgulho do jornal O Pantaneiro de Aquidauana. Eu sou aquidauanense e sou colunista lá. Lá também tem muitas coisas minhas. E a Raquel é historiadora também, Sim, né, Raquel? Sou historiadora. E, assim, antes da gente encerrar, ela vai falar um pouquinho desse trabalho sigiloso que ela está fazendo, de uma figura ilustre que ninguém sabe quem é, porque está no contrato. Fala um pouco de como é esse cotidiano dessa escrita. Sim, ser historiadora é maravilhoso, né? Porque é você compreender as dinâmicas da sociedade e acessá-las, né? Com essa vastidão como isso se dá, né? Sobre a ótica sociológica, política, filosófica, né?
esse presente da vida de estar fazendo uma biografia de uma figura ilustre que eu não posso mesmo divulgar no momento, mas que tem uma riqueza humana a mais linda que eu já pude acessar na minha vida, que é emocionante, que é lindo. E é isso, né? É fazer permear toda essa dinâmica que a história permite de acessar a vida da pessoa, né? As suas profundezas, como ela nunca revelou para ninguém, talvez nem para ela mesma, e agora ela se permite se dar isso para o mundo e para mim, que é genial. É genial. E também, voltando à questão da ilustração do meu trabalho, que você me perguntou anteriormente, conforme o projeto foi crescendo, foi tomando proporções, eu comecei a pensar como é que eu podia cada vez mais agradar mais, tocar mais, afagar mais a alma das pessoas, né? Porque o projeto se dá da seguinte maneira: eu faço o que eu chamo de anamnese literária, porque a anamnese é a entrevista do médico com o paciente, né? E eu estilizei isso e chamo de anamnese literária. São entrevistas que eu faço com os pacientes, onde eu extraio as relevâncias da vida das pessoas. A partir disso, eu componho diversas modalidades, que pode ser um poema, uma crônica, um microconto, uma poesia. E aí isso eu faço no papel sulfite, timbrado com as logomarcas do projeto, da Cacemes, e entrego dentro de caixinhas de remédio, que são embalagens de medicamentos, né? Que é mesmo para simbolizar que é um remédio da alma. É com o intuito de fazer com que a pessoa que passa pelo Hospital Cacemes de Campo Grande, ela compreenda e perceba e seja tocado, que ela é acolhida, e essa experiência pode ser ressignificada do ponto de vista de que ali ela não é tratada só fisicamente, mas ela é recebida e acolhida com amor, com poesia, porque também é comprovado cientificamente, Rafael, que a literatura e as poesias, elas têm essa possibilidade de cura, né? Desde a Roma Antiga, no século II, já eram prescritas poesias com efeitos curativos. Atualmente, a partir de 2013, na Grã-Bretanha, eles já têm a literatura como saúde pública lá, né? Algumas faculdades de medicina, inclusive no Brasil, já adotaram a disciplina de literatura na sua grade curricular. Para você ver a importância da literatura, e a arte sempre puxa a arte. Exatamente. Né? E aí, para ajudar a ilustrar, eu faço letras de lettering, letras góticas, e eu comecei a bordar mesmo, né? E vocês vão ver com como agulha. A letra dela é linda. Obrigado. No papel para ilustrar essas literaturas. Você imagina o que é uma pessoa estar doente dentro de um hospital, né? Às vezes em condições de fragilidades emocionais grandiosas. As pessoas são carentes no mundo, sobretudo no Brasil, né? Nesse contexto em que nós vivemos, num pós-pandemia, enfim, sobre todos os aspectos sociais, enfim. Sim. E aí a pessoa, chega alguém lá e diz para ela: olha, eu sou poeta, eu sou escritora, nós temos um propósito de fazer com que você se sinta acolhido e amado aqui. E eu vou conversar com você e depois eu vou produzir uma poesia para você. E depois essa pessoa recebe isso para ela, é personalizado o projeto. Tem gente que nunca recebeu um cartão na vida, Rafael. Quanto mais uma poesia, né? Pois é. Que revela para ela quem ela é. Até. Exatamente. Bom, gente, a gente poderia ficar aqui nesse bate-papo terapêutico, poético, durante horas. Né? Mas fica aí a curiosidade de você conhecer mais de Raquel Anderson. E como é de praxe nos programas, eu vou ler a poesia que a gente escreveu durante o programa. Então ser, o acesso do diálogo da menina desperta, alerta a expressão do mundo em arte, do treino à prática na escolha de si. Pantanal vivo, flores afogadas na seca do sol, para então ser girassol. Gente, que lindo, obrigada.
Eu que agradeço, nós agradecemos a sua presença aqui. Este foi o podcast Poesia para Sentir, Raquel Anderson. E você encontra a gente nos arrobas, que a Raquel disse, vocês viram aí durante o programa o trabalho dela, a arte dela. E vocês me encontram no arroba Poeta Belo, o arroba oficial poesia, do Poesia para Sentir, que é arroba Poesia para Sentir Oficial. E nas plataformas do Estado, do jornal O Estado Play, o Estado Online e nas redes sociais no Instagram e no Facebook. Muito obrigado. Nas tardes de domingo, tudo pode mudar.